Ouça agora uma palavra de vitória com o pastor Jorge Stutz. E passando pelo Vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Tá bom aí? Eu quero que você volte lá no verso 5. A introdução que nós fizemos da leitura. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. Pronto. Eu tenho uma vírgula ali para poder te dizer o seguinte. Se a sua base, se a tua força, se a tua história estiver fundamentada no Senhor, não tem como dar errado a sua vida. Impossível, impossível. Tem um bem-aventurado aqui que qualifica esse homem, cuja força está em Deus. Não está na política, não está no patrão, não está no amigo, não está no vizinho, não está em quem que te fez uma promessa. Não. Está no Senhor. Então, se alguém aqui deposita e tem a sua força, se está alicerçada em Deus, impossível a sua vida dar errado. Possibilidade zero. Zero. Esse Salmo 84 é um cântico dos degraus, que fala de um povo que foi exilado. Preste atenção, que no piscar de olho aqui eu vou finalizar. Fala de um povo que veio de um cativeiro. Entendeu? Vai lá no verso 1. No verso 1 diz assim, fala de um povo apaixonado, mas que um dia, por motivos variados, eles se encontram num cativeiro. Então, é um povo que tem uma paixão por Deus. Tem amor pelo Pai. Mas que de alguma maneira foi entrelaçado a sair do trilho, da rota. Vocês sabem muito bem que a caminhada cristã é longa e cheia de obstáculos. Vocês precisam saber disso. Você que está começando na carreira da fé, você que já tem um tempo que serve o Senhor, você deve saber que a caminhada cristã é longa e cheia de adversidades. Você deve saber também que o mundo aí fora atrai. Que o mundo aí fora, numa visão humana, é bom. Mas para o espírito é morte. Então, por algum motivo, esse povo está vindo do cativeiro. Uma rebeldia, uma desobediência, uma teimosia, sei lá. Estão cativos, então agora eles regressam para Sião. É um povo apaixonado que diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha que paixão. Diz assim, vamos lá, verso 2. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Que paixão, que fogo, que chama. Verso 3. Até o pardal encontrou casa. Você não acha isso sobrenatural? Aleluia. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Você então consegue perceber que é um povo que tem uma experiência com Deus, que tem uma vida com Deus. É um povo que experimentou do poder da unção, da presença, do cuidado, do zelo, da cura que vem da parte de Deus. É um povo que sabe que se tiver em Jerusalém, que se tiver em Sião, que se tiver na casa do Pai, as coisas vão fluir. Eles têm convicção disso, então eles precisam voltar para Sião. Eles precisam voltar para os átrios de Deus.
eles estão apaixonados voltando para Sião. Por isso que a leitura que eu fiz diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. A chuva de outono cobre os poços. Senhoras e senhores, eles vão voltar para Sião. É uma trajetória dolorosa. É uma caminhada longa. E esse trecho fica muito mais difícil, fica mais complicado quando eles chegam em Baca. Pode deixar aqui projetado. Na trajetória de volta a Sião, quando eles chegam em Baca, as coisas ficam complicadas. Verso 6. As coisas ficam difíceis. Só que tem um detalhe aqui, que era impossível eles voltarem a Sião sem passar por Baca, uma palavra hebraica que significa vale de lágrimas, ou choro. Era necessário que eles passassem, o som tá bom aí, era necessário que eles passassem por Baca para retornar a Sião. Então, nessa trajetória difícil, de muita luta, de muita insistência, de muita dor, de muito choro, de muitas lágrimas, eles tinham que passar por aqui. Não tinha como fazer um desvio. Eles precisavam passar aqui. O problema estava aqui, em Baca. Por quê? Porque esse vale de lágrimas era um desfiladeiro de pedras, comprido, árido, e com muitas provas, e com muitas lutas, e com muitas guerras. Eles tinham que passar por aqui. Tem aquela questão de alguém que um dia foi liberto pelo poder de Deus, mas que um dia decidiu ir embora, abandonar princípios, abandonar a cruz, abandonar a igreja, mas que tem aquela mesma paixão que nós lemos lá em cima, sabe que servia a Deus, sabe que a melhor parte do homem é quando ele está prostrado diante de Deus. Está provado, nada aí fora no mundo completa um homem mais do que a presença, a unção e o cuidado de Deus. Isso é fato, isso é certo. Então esse povo sabe que experimentou um dia do melhor de Deus, mas agora estão longe, mas eles querem voltar. Mas eles têm que enfrentar o vale de lágrimas. Mas eles precisam passar pelo choro. Quanta gente hoje está fora da igreja e não consegue voltar? Quanta gente? Você bate o olho e diz, esse era um varão de Deus. Essa mulher era uma mulher de Deus. Impossível essa mulher estar assim. Quantas pessoas? Eu conheço gente hoje que eu olho para ele e falo, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Pessoas que um dia você se prostrou para ouvir e foi alimentado, mas que agora eles estão distantes de Deus, fora da bênção, fora do altar. Eles querem voltar, a trajetória é difícil, porque eles precisam passar por esse vale. Essa é a questão, passar por esse vale. O verso 6 diz que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. Olha isso. Para você passar por esse vale, fazer desse vale uma fonte, você tem que ser diferenciado. Cristãos que servem a Deus em um patamar, talvez baixo, são milhares e milhares e milhares. Agora, servir a Deus com qualidade, com a excelência, isso faz do cristão um homem ou uma mulher diferenciada. Para você conseguir fazer festa no deserto, você tem que ser muito crente. Você tem que ter muito Deus. Porque o que tem de gente na igreja só buscando uma oportunidade, um motivo para ir embora, é muita coisa, gente. O que tem de gente na igreja só aguardando uma brecha, alguém que fale uma palavra que não caiu bem, ou alguma situação que chateou. Alguém que esteja, muita gente que está assim,
e esperando uma oportunidade dessa para ir embora. Agora, quem consegue fazer do deserto, fazer do vale de Baca uma fonte, esse tem que ser diferenciado, gente. Tem que ser diferenciado. Olha, eu vou te dizer para você algo. Em qualquer departamento terreno, existe pessoas diferenciadas. Na classe de médico, na classe de advogado, na classe de construtor civil e tantos outros. E na classe de cristãos também. Tem gente que serve a Deus de verdade. Com humildade, com vida derramada. Eu não estou falando de que não tem defeito, que não tem pecado, não. Eu estou falando de uma entrega verdadeira, profunda e séria. Pessoas assim conseguem fazer de Baca uma fonte. Pessoas que entendem que não tem do que reclamar, porque viviam na desgraça, na miséria. E Deus foi lá com mão forte e resgatou esse vaso. E a Bíblia diz que o vaso é de barro, para a gente poder entender que valor nenhum nós temos se não for de Deus. Ô, gente, nós estamos construindo. Vou dizer para você algo. Gente, nós estamos construindo. O material mais barato que existe numa construção, numa obra, é o barro. Eu compro isso toda semana. É uma sacola com 30 quilos. Quanto é que é? É R$6,50, é 7. Para a gente poder entender que o que vale nesse vaso de barro é a unção que está sendo derramada dentro dele. Que se ele não tem dessa unção, ele está morto, ele é só um barro. Mas se ele tiver dessa presença, ele consegue ser um cristão diferenciado para servir a Deus no tempo de hoje. Então, senhoras e senhores, preste atenção. Baca era um lugar que formava aquele que estava voltando. Tinha que passar por aquela situação para saber que com Deus é melhor. Você pode estar passando o que foi na tua vida, mas você precisa saber disso, com Deus é melhor. Entendeu? Muita gente boba achando que foi para o evangelho, recebeu Cristo, acabou o problema. Não, acabou não, pode aumentar. Mas é uma formação. Isso pode aumentar. Mas Deus está lapidando o diamante. Entendeu? Então, eles querem voltar para Sião. Mas eles precisam passar por aqui. Como eles vão voltar para Sião? É sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu tenho 20 minutos. Como eles vão voltar para Sião? Eu pontuei alguma coisa aqui. Número 1. Olha, o verso diz que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte e chuva também enche os tanques. Olhe para esse verso 6 e descubra, estão atentos? E descubra que em Baca existe tanques. A chuva também enche os tanques. Baca era um vale tão difícil, mas Deus sabe trabalhar, gente. Deus sabe como fazer. Sabe? Em Baca tinham as balsadeiras. Vocês estão atentos? Conseguem olhar para mim todos? Em Baca tinha as balsadeiras. O que é isso? Um tipo de planta que chorava um aroma suave. Então, em Baca, nesse extremo mais difícil do retorno para Cristo, nesse lugar tinha perfume. O lugar é perfumado. E logo que nós falamos de perfume, nós lembramos do nosso mestre maior, o nosso Jesus. Ele também é chamado de perfume, ou perfume da rosa. Nas dificuldades, nas suas maiores lutas, nas suas maiores guerras, nas suas maiores adversidades da vida, se você tiver sensibilidade espiritual,
nessa situação que você vive, você vai sentir o cheiro do perfume, e é o sinal de que Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui por perto, você não está sozinho, eu estou contigo. Então esse perfume traz um alívio. Em Baca tem tanques que um outro peregrino que passou por ali fez. Então a chuva enche os tanques. Para voltar para Sião, eles precisam matar a sede de um sacrifício que uma outra pessoa fez. O tanque está pronto, Deus mandou a água, tem água em Baca. Sem essa água eles não caminharão mais, não conseguiriam chegar a Sião. Por quê? Porque essa água traz o alívio, traz o refrigério e revigora as forças. Olha, para você continuar caminhando com passos firmes e longos, você tem que beber dessa água. Esse tanque que há em Baca foi com sacrifício de outro. Jesus abriu um tanque e colocou água para dar para o teu povo, para dar aos teus filhos quando estão fadigados, quando estão cansados, quando estão desistidos, sabe? Quando estão magoados. Essa água que tinha em Baca era o refrigério que fazia com que eles continuassem a trajetória. Então lá tem água. Necessário, Jesus falou para aquela mulher: eu tenho uma água que é diferente dessa. Essa água você vai ter sede. A que eu tenho, você nunca mais terá sede. Essa água fazia os peregrinos voarem. É como que eles chegassem aqui com a bateria arriada. Mas quando matavam a sede com essa água, eles eram revigorados. Eles recebiam força, eles recebiam vigor, recebiam coragem, recebiam alívio. E entendia que se eles prosseguissem mais, eles iam se encontrar com o Senhor nosso Deus. Quem é aqui que já pensou, quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer com esse negócio de igreja, eu não vou mexer com esse negócio de pastor, eu não quero saber desse negócio de compromisso em culto, eu não quero saber nada, eu não quero, chega. Aí se você tiver um despertamento espiritual, uma sensibilidade, e beber um pouco dessa água, você vai entender que vale a pena continuar caminhando, porque já você verá Deus. É fato. Ô, glória! Isso aqui é meu? Deus sabe trabalhar, gente. Sabe que isso aqui é um ponto mais difícil, então o povo precisava de água. Deus sabe do que você precisa, senhoras e senhores. Deus sabe do que é necessidade para você. Então, para chegar a Sião, vamos voltar um pouco, verso 5. Verso 7. Para chegar a Sião, eles tinham que ir de força em força. Cada um deles em Sião. O que é que nós podemos extrair sobre esse assunto de ir de força em força? Eu digo para vocês que eu já subi no altar para pregar destruído de lei. Sabia? Eu acredito que você já passou por isso também várias vezes. De chegar no altar e dizer para Deus antes: Deus, o que é que eu vou falar? Porque se eu for falar de prosperidade, eu não estou tendo. Se eu falar de harmonia, eu estou numa maior guerra. Se eu falar de cura, eu estou doente. Já subi no altar destruído. Mas um povo querendo ouvir a palavra. Porque aquele que vai de força em força não tem escolha. Ou vai, de força em força. Não é como alguém que está ruim, que está com dor de cabeça, que passou uma prova, que brigou em casa, que passou por uma situação difícil, diz: hoje eu não vou, não. Não. Não tem esse privilégio. Quem vai de força em força, não tem esse privilégio, não. De vir à igreja quando está tudo bem. Quando está tudo tranquilo.
porque aconteceu alguma coisa lá fora. Não, hoje eu não vou, não. Quem serve a Deus de força em força vem para cá destruído, mas sai daqui renovado. Porque se Deus não puder te quebrar, Ele nunca vai te refazer. Quando você diz, Deus, estou moído, sinal que Ele quer te fazer de novo. Está moído, então precisava ser. Ele quer te fazer de novo. Então, eles vão indo de força em força. Isso fala sobre a formação do cristão. Para que em Sião não chegue novamente um monte de mimimi, de mimizento. Para que em Sião eles cheguem com maturidade, com conversão genuína. Então, em Baca, o mimimi cai por terra. Sabe? De gente que serve a Deus, cheio de conversinha. Cheio de... Qual é a palavra? É cheio de fraquezas, muito frágil, muito fraco. Entendeu? É uma bolinha de sabão. Se desfaz facilmente. Entende isso? Não serve a Deus com as marcas do Evangelho, com as marcas da luta, de que já saiu como vencedor, como Davi falou, eu vou lá e mato Golias, porque eu matei leão e urso, Deus foi comigo, e assim vai ser também contra Golias. Carregava as marcas, gente que tem os ombros machucados pelo Evangelho. Então em Baca, Deus está formando para arrancar esse mimimi do povo. Esse povo fraquinho, esse povo desanimado, esse povo reclamão, esse povo que só vê defeito. Deus não quer em Sião, então passa por Baca, porque lá vai ser formado. Sabe, meus irmãos, quem aí já ouviu falar agora? Os professores estão falando muito disso. E nas escolas tem aparecido muitas crianças com TOD. Já ouviu falar isso? Ninguém? Então muitas crianças com TOD. Que diacho é esse? As coisas. Eu fui olhar lá, transtorno. Eu fui pesquisar, transtorno opositor desafiador. E eu fui falar com a minha filha, é professora, ela me explica isso. TOD, transtorno opositor desafiador. Ela diz, são crianças que têm esse transtorno. Eles são opositores e eles são desafiadores. Tipo assim, recebe um comando, eles dizem, não faço e eu quero ver quem vai fazer, eu fazer. Eles se opõem e ainda desafiam. E eu fiquei pensando, meu Deus, glória a Deus, que no meio de Sião não tem ninguém com TOD. Não tem nenhum crente com TOD. O único TOD que tem é aquele na sua geladeira lá. E esse aí pode, isso aí não tem problema não. Mas de pessoas que estão servindo a Deus com TOD, que tem o transtorno opositor, não recebe uma palavra, não recebe um comando, não aceita um conselho e ainda desafiam, não faço. Pois em Baca, eles deixavam isso tudo. E eles iam para Sião puro. Eles iam para Sião formados. Homens e mulheres que agora resistiam a adversidades. Porque muita gente abandona a cruz por causa de uma luta. Por causa de uma adversidade. Na verdade, esse nunca serviu a Deus verdadeiramente. Porque está provado. Quem se derramou no altar e passa por adversidade, a adversidade aproxima mais essa pessoa de Deus. Mais. Pois bem, eles estão indo de força em força. Isso nos ensina que para alcançar o seu prêmio maior, você pode comprar casa, você pode conquistar bens, você pode prosperar muito, mas o seu prêmio maior é a tua salvação.
Isso é fato. O que você conquista aqui é matéria. Então, eles estão sendo formados para alcançar o prêmio maior. Então, eles estão indo de força em força, gente. Com coragem, com vontade, com lutas, mas com muitas vitórias. Estão indo de força em força. Ninguém para esse povo. Isso é um exército bem armado, perigoso, que vai conquistar a terra. Servir a Deus de força em força. Ninguém vai chegar a Sião de qualquer maneira, não, gente. Muita gente querendo servir a Deus de qualquer jeito. Como se Deus aceitasse. Não, não. Servir a Deus de força em força é dar o seu melhor. É se esforçar ao máximo para conseguir chegar a Sião. É como se fosse uma prova em que você vai andando, até alcançar a sua coroa. Então, senhoras e senhores, o segredo é servir a Deus de força em força. Caminhar a passos largos e firmes, sem olhar para a direita e esquerda. Aí a mão do Todo-Poderoso vai estar estendida para você e você chegará a Sião. Isso é promessa de Deus. Se você crê e recebe, aplauda forte ao Senhor. Pois bem, como é que eles vão chegar a Sião? Nós falamos indo de força em força. Número 3, eles vão chegar a Sião. Vamos ler. O 6, verso 6, passando pelo Vale de Baca, faz uma fonte. 7, 5, ô glória. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Como é que você vai chegar? Como é que você vai alcançar a sua salvação? Caminhos aplanados, irmãos. Pronto. O caminho aplanado é quando o homem começa a rejeitar a sua razão e aquilo que ele quer. É quando ele começa a morrer para ele mesmo. Se você tem desejo de vingar alguém, você está muito vivo para você mesmo. Disse Deus, a mim pertence a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Hebreus 10:35 vai falar sobre essa palavra e diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você tem inveja, tem ódio, tem raiva, você está muito vivo para você mesmo. Caminho aplanado faz você morrer. Será que você consegue chegar lá? Alguém ferir um lado da sua face, você dá outra? Misericórdia. Será que você consegue chegar lá? Alguém tomar a tua capa e você dá a túnica? Será que você morreu para você mesmo? Será que você consegue chegar lá? Alguém mandar você andar 1 milha e você andar 2? Será que você está morrendo para você mesmo? Será que nós estamos caminhando nesse caminho aplanado, justo, correto, certo? O nosso mestre é o caminho. Nós não chegaremos a Sião se no nosso coração não tiver esse caminho. Sabe? Você vai ter que morrer para si mesmo. Porque o guerreiro de Deus caminha em linha reta. Mas tem tanta coisa que o atrai para a direita e esquerda. Que se ele não ficar atento, ele vai. Ele cai. O servo de Deus que tem no coração um caminho aplanado, os olhos estão fixos no Senhor. E não é nenhum tipo de adversidade vai desviar os olhos. Porque no coração ele tem um caminho aplanado. Deus não vai aceitar em Sião quem tem vida torta e caminho torto, não. A porta de Sião vai estar aberta para quem no coração tem os caminhos aplanados.
para quem tem o Senhor Jesus, que é o próprio caminho. A gente precisa rever isso aí e arrancar de nós o que não louva a Deus, o que não serve, o que não presta. Isso tem que sair de mim, isso tem que sair de você. Isso não cabe mais na sua mente, no seu coração, no seu corpo. É Deus olhar para nós e ver se há em nós algum caminho mau e arrancar de dentro de nós, para que o nosso coração esteja esse caminho. Caminho aplanado, que tem sempre o perdão pronto para liberar, que tem sempre a mão estendida para abençoar, ajudar alguém, que carrega sempre no peito a humildade, a fidelidade ao Senhor, compromisso com a lei do eterno. Isso significa caminho aplanado. Aquele que caminha sem ódio, sem ira, sem vingança, sem maldade, sem inveja. Caminho aplanado. Sião está de portas abertas para você. Vai rejeitando a sua vontade aí a cada dia. Vai morrendo para você mesmo a cada dia. Vai morrendo, porque Sião vai estar de portas abertas para nós. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até chegar dia perfeito. Dia perfeito é aquele dia que Deus te chamar pelo nome e dizer para você: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Isso é caminho aplanado. Isso é viver em caminhos aplanados. É para Jesus, tem que ser mais forte. O coração está cheio do caminho aplanado. Que coisa maravilhosa, né? Que o bondoso Deus nos dê total condições, e Ele dá, de chegar a um nível assim. Essa semana agora, em Vila Velha, faleceu o apóstolo Aurélio, não sei se alguém aqui conhece. Esse homem foi importante para Vila Velha. Esse homem, através dele, a bondade de Deus mudou a vida de muitas pessoas. E eu vi um amigo dele dizer o seguinte: esse homem era muito grande para continuar aqui na terra. Eu achei aquilo forte. Por causa do nível de entrega daquele homem. Tem um louvor que está tocando aí, que Deus está buscando uma geração que sirva a Ele com mão leve. Porque quem serve a Deus com mão leve é capaz de largar qualquer coisa por amor a Ele. Entendeu? Então Deus está buscando pessoas assim, que sirva a Ele desse jeito, pessoas que não estão presas, que não estão amarradas, que não estão engessadas, que não estão paralisadas por alguma coisa. Pessoas que servem a Deus com essa natureza, que estão prontos a qualquer hora, a qualquer momento, de largar o que for para servir a Deus com qualidade. E aí ele vai largando tudo que atrapalha a vida dele a se alinhar com o céu. Ele vai deixando de lado, vai deixando a mágoa, vai deixando a ira, vai deixando o vício, vai deixando a maconha, vai deixando a cocaína, vai deixando o crack, vai deixando a prostituição, vai deixando os palavrões, vai deixando esse lixo de lado, e vai se purificando, até chegar diante de Deus. E quando chega diante de Deus, aí ele já não deixa tudo esse lixo, agora ele tem que passar a deixar até coisas boas. E Deus fala: deixa isso. Ele não é mais escravo. Aí tem aquele louvor que o pastor Wagner gosta de cantar. Eu não sou mais escravo do medo. Não é mais escravo. O coração está cheio deste caminho aplanado. E agora ele é livre. Ele não está preso a nada. É alguém que serve a Deus com liberdade. Então, Sião abre as portas para pessoas assim.
que são forjados, que são preparados para poder ser recebida em Sião. Pessoas que eram um lixo, mas que agora é de fundamental importância para o reino de Deus. Pessoas que eram Saulo, que as pessoas diziam, Deus me livre desse homem, isso não vale nada. E Deus respondia, para mim ele é um vaso escolhido. Não vale para vocês, mas para mim é um vaso escolhido. E vai sendo curado. Então o homem, a mulher, o coração, a mente vai sendo curado, vai sendo restaurado, vai sendo mexido por dentro e vai sendo transformado pelo poder de Deus. E aí a coisa vai ficando boa, porque quanto melhor você serve a Deus, mais Ele te honra. Entendeu? Eles querem voltar para Sião, mas eles vão ter que beber da água. Entendeu? Eles vão ter que ter sede. A geração precisa ter sede. Sede e fome das coisas do reino de Deus. Quando o reino de Deus vira prioridade para você, você vira prioridade para Deus. Deus olha para o povo, para um homem. Você vai ver a Bíblia e você nota que em casos Deus olha para um homem e que através daquele homem ele move a terra. Será que porque Deus gostou mais dele? Não. Qualidade de como servimos a Deus. E é isso. Tem que ter fome, tem que ter sede. O reino de Deus precisa virar prioridade. Nesse tempo aí de tecnologia, cuidado. Porque prioridade para muitos crentes pode ser Instagram, pode ser Facebook, pode ser celular. Então se analisa bem. Porque nós estamos indo a Sião, de onde um dia nós viemos. Então, precisa beber da água, precisa caminhar de força em força. Que negócio é esse de servir a Deus com a preguiça miserável? Gente que para o reino de Deus tem uma preguiça fora do comum. E o culto está pegando fogo, é labareda para todo lado, e ele está assim, morto. Como é que pode, gente? Isso é de força em força? Como é que pode, gente? Servir a Deus de força em força é entrar nesse manto aí, ó. É entrar nessa unção, é querer a sua porção. Opa, Deus está aqui na casa, eu quero o meu quinhão, eu quero a minha porção, eu quero a minha herança. Eu quero também. Então isso é servir a Deus de força em força. Como é que podemos servir a Deus com uma preguiça terrível? Alguma coisa na igreja, tá repreendido. E tem um detalhe, para trabalhar na empresa é um leão, é uma leoa. Mas para o reino de Deus, só fica abrindo a boca. Graças a Deus que aqui não tem isso. É lá em outros lugares, mas em Sião, quando o pastor está pregando aqui, todo mundo está ligadinho. Não fica olhando para relógio, não fica abrindo boca, não. Está aqui, focado aqui, ó, no alimento, no azeite, na comida, no maná. Para poder sair alimentado, servir a Deus de força em força. Está presente na batalha. Então, querem voltar para Sião. Como vão voltar? Tenha fome, tenha sede, beba da água. Serve a Deus de força em força, com coragem. Entendeu? Duvido a algum teólogo conhecido, famoso ou não, que consegue provar que Deus mandou Davi lutar com Golias. Ninguém vê isso. Deus não mandou Davi lutar com Golias. Davi viu como uma oportunidade. Davi olhou para ele. Essa é a oportunidade que eu tenho para mostrar para eles que eu sirvo um Deus de verdade. É isso é de força em força, gente. Então, querem voltar? Coração limpo, caminho aplainado. Vou finalizar agora. Eu finalizo aqui. No verso 7. Eu finalizo aqui. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus.
É aqui que eu finalizo, dizendo para vocês que para aparecer diante de Deus, tem algo fundamental, importante, que sem Ele, sem ela, nós não conseguiremos chegar até Deus. Pode deixar o verso aí. Olha, vão indo de força em força, cada um deles, individual, gente. 2 estarão no campo, um sobe, outro não. 2 estarão na cama, um sobe, outro não. 2, cada um de um lado de Jesus, um sobe, outro não. Tem 10 virgens, metade sobe, metade não. Sabe de uma coisa? Existem pessoas que dizem o seguinte, eu tenho medo disso. Eu tenho medo. Sabe por que eu tenho medo? Porque nós somos homens falhos. Existem pessoas, estudiosos, que dizem que os 2 ladrões da cruz, que as 10 virgens, que o casal do campo e o casal da cama representa a igreja. Se isso representa de fato a igreja, metade sobe, metade fica. Eu tenho medo disso. É individual, cada um deles. Cada um cuida de si. Por isso que a gente tem que ter todo cuidado de ficar olhando para a vida do outro. Aquele fulano está lá no altar, aquele é pecador. Aquele fulano faz isso, tá, aquele faz lá. Olhe para você mesmo. Cuide de si. Cada um dará conta de si. Cada um deles é em Sião. Aparece perante Deus. Eu finalizo aqui dizendo o seguinte: ninguém pode aparecer diante de Deus se não tiver santidade. Apocalipse 22:11 diz: santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, faça sujeira ainda. Aquele que é imundo, cometa imundícia ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Eis que venho sem demora, trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo a tua obra. Cada um deles aparece a Sião. Lute, persevere, de força em força, busque pela santidade, para que Deus arranque de você o que não louva o nome dele, o que não serve para você, o que te atrapalha na sua caminhada cristã, tem que sair da sua vida, para que o milagre maior de Deus seja cumprido em ti e na tua geração. Essa é a minha palavra. Aplauda forte, por favor.